Bom, depois a gente partilha mais. Vamos para o momento da palavra. Vamos lá falar. Hoje nós vamos falar de um tema chamado perseverar na oração. Perseverar na oração. É o tema da nossa pregação dessa noite. É o tema dessa pregação da nossa noite. Nós vamos falar sobre oração. Sobre oração, sobre vida de oração. Sobre vida de oração. Nós vamos falar sobre a vida de oração. E primeiramente nós vamos entender o que é o conceito de oração. Porque muitas vezes nós não sabemos como rezar. Muitas vezes nós pensamos que algo é oração e não é. Não é oração. Então nós vamos entender a partir do conceito da Sagrada Escritura, também da tradição da igreja, o que é oração. O que é oração. O que o conceito de oração? O que o dicionário Aurélio vai dizer que é oração em primeiro lugar? Oração, ela vem do latim oratione, que significa uma súplica religiosa ou rezar. É uma prece, um rogo. É um discurso, uma locução. A oração ela pode ser coordenada ou seja, uma daquelas que no período composto estão numa relação de coordenação. Ou seja, exemplo, no período é um estudo e no outro é trabalho. O que seria isso? O que é essa coordenação da oração? Essa oração é o tempo que você dá para a oração e o tempo que você pratica essa oração. Essa oração ela deve ser coordenada sempre nesse sentido. O que é estudo? O estudo é que nós vamos mergulhar daqui a pouco. É quando você se coloca para a oração e pega, por exemplo, um trecho da palavra. Você vai mergulhar, estudar aquela palavra e vai mergulhar na oração. No trabalho, ela tem que trabalhar em você. Ela vai ter que fazer esse trabalho de cavar em você aquilo que precisa ser cavado, desenterrar em você aquilo que precisa ser desenterrado. A oração faz isso. Existe a palavra orar, que vem do latim orare. A palavra orar vem da palavra orare, que significa fazer orações, rezar ou discursar em público. Por exemplo, isso que nós fizemos foi um discurso em público, onde aquilo que acontece na Santa Missa, aquilo que acontece nos grupos de oração, aquilo que acontece em tantas realidades da igreja em relação à oração, são discursos públicos, onde a pessoa fala com Deus publicamente. Tem outro rezar. Muitas vezes as pessoas não sabem mas a palavra orar e rezar é praticamente a mesma coisa. A palavra rezar vem do latim recitare, que significa dizer ou fazer orações ou súplica religiosa. Dirigir súplica, orações à divindade. Que divindade? Deus. Deus. Então, isso é o conceito de oração. É o conceito de oração. Mas agora nós vamos pegar a Sagrada Escritura.
no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 11. Nós vamos trabalhar um pouco a palavra nesse sentido para entender o que é essa profundidade da vida de oração. O que é rezar? Jesus é o mestre da oração. Ele é o mestre da oração. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ele respondeu: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão cotidiano. E perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos introduza em tentação. Jesus acrescentou: Imaginai que um de vós tem um amigo, e à meia-noite o procura dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E outro respondeu-lhe de dentro: Não me incomodes, a porta está trancada. Meus filhos e eu já estamos deitados. Não posso me levantar para te dar pães. Digo-vos mesmos que não se levante para dar-vos, por ser seu amigo, vai levantar por causa de sua impertinência. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado. Procurai e encontrarei. Batei a porta e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Algum de vós que é pai, se o filho pediu um peixe, lhe dará o cobra? Ou ainda pedir um ovo, lhe dará escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo ao que vos pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, primeiramente, Jesus está nos ensinando o quê? O que Jesus está nos ensinando? Primeiro, que somos filhos de um pai. Primeiro, Jesus nos ensina que somos filhos de um pai que nos dá todas as coisas. De um pai que se preocupa conosco. Que se preocupa conosco. O Pai do céu se preocupa conosco. O Pai do céu se preocupa com você. O Pai do céu se preocupa com você. É ilusão do maligno dizer que o Pai do céu se esqueceu de você. É ilusão do maligno. E tão verdade que Jesus vai ensinar outra coisa. Que nós devemos rezar. O que é o que é a oração? A oração é se colocar em posição de diálogo com uma pessoa.
que é Deus. Quando você dialoga com Deus, você tem que dialogar da mesma forma que Jesus vai nos ensinar. Que é o ensinamento da persistência. O ensinamento da confiança. Da confiança. Você tem que se relacionar com Deus com aquele que confia. Intimidade. Com isso, com intimidade. E a intimidade só se dá quando você tem um relacionamento pessoal com Ele. Pessoal com Ele. Jesus aqui, o interessante é que o versículo diz que, o primeiro versículo nos diz assim: um dia Jesus estava orando num certo lugar. Ou seja, Jesus não estava com seus discípulos. Jesus estava sós. Jesus estava sós. Jesus estava sós. E os discípulos, depois que Jesus orou, eles viram Jesus orar. E faz essa pergunta. E pede para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar, assim como os discípulos de João Batista ensinavam a ele. Assim como João Batista, melhor dizendo, como João Batista ensinava os seus discípulos. Então, um dos pontos que eu quero frisar sobre nesse momento que Jesus quer que frise é que eu e você precisa de tempo para a oração. Você precisa reservar um tempo do seu dia para a oração, que é essa oração que chamamos de oração pessoal. Oração pessoal. Você precisa, eu preciso. Se nós queremos mergulhar nas profundezas de Deus, nós precisamos da oração pessoal. Se você quer sair da situação de tibieza, da situação de pecado, você precisa rezar. Você precisa, se você quer sair dessa acomodação, que parece que te paralisa e você não caminha. Melhor dizendo, você parece aquele bicho, eu esqueci o nome agora, caranguejo, que fica andando para trás muitas vezes. Caranguejo que fica andando para trás, né? Você na sua vida parece que está andando assim por causa da sua falta de oração. A sua falta de oração. O seu tempo para orar. Você precisa disso. A oração. Vamos entender mais um pouco. Você pega o Evangelho de São Lucas. Volta um pouco no capítulo 6. Para nós entendermos que Jesus está fazendo esse apelo para nós. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar, passou a noite toda em oração. A Deus. 12. Versículo 12. Naquele 12, dia... Perdão, qual capítulo? Perdão, capítulo 6, capítulo 6, 12. Né? Agora pode prosseguir. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar.
passou a noite toda em oração a Deus. Jesus foi à montanha para orar. Presta atenção nesse versículo. Ele aqui, novamente eu digo, ele não está com os discípulos. Ele não está com os discípulos aqui. Ele está sozinho. Ou seja, significa que você e eu precisa ter o tempo, nosso tempo. É lógico que é bom rezar em comunidade. É bom nós estarmos com nossos irmãos, nossas irmãs, rezando, lógico, e é bom e deve. E devemos fazer isso sempre. Mas não é só isso. Mas não é só isso. A vida de profundidade com Deus não se basta nisso. Não se basta nisso. Você precisa ter o seu tempo, como Jesus tinha o tempo dele. Discuta de Deus. Discuta de Deus. Aquele que não sabe escutar, também não sabe rezar. Aquele que não sabe escutar, também não sabe rezar. Posso só fazer uma dúvida? No meu caso, eu não sei pedir uma prática de orar e rezar. Até a pessoa acostumar de novo, pode ficar rezando o terço. Vamos entrar nisso. Vou explicar isso agora. A oração do terço, do rosário, da Santa Missa, isso é oração particular? Não. Não é oração particular. Não. Não é oração pessoal. A Santa Missa não é oração pessoal. E nem é lugar para você fazer oração pessoal. Nem é lugar. Porque é oração comunitária. A Santa Missa e a reza do... É lógico que... Tanto é que quando nós vamos para a Santa Missa, nós estamos reunidos com nossos irmãos e irmãs. E estamos reunidos com o mundo inteiro. Com o mundo inteiro. Com a igreja toda. Na Santa Missa. E quando o padre está rezando, nós estamos rezando com toda a igreja. Nós estamos pedindo por toda a igreja. Nós estamos fazendo uma oração de intercessão. É uma oração de louvor. É uma oração de súplica. A Santa Missa é uma oração de súplica. É uma oração de súplica. De agradecimento. Mas ela não é oração pessoal. Ela não é. Porque a oração pessoal significa que você tem que estar a sós com Deus. Porque você não consegue parar na Santa Missa, por exemplo, do modo mais pleno, para você falar das suas coisas, em modo particular, com um pouquinho mais de intimidade. Entenda bem, um pouquinho mais de intimidade. Você, como Jesus está dizendo aqui no Santo Evangelho, a sós. De modo particular. Sabe quando aquela pessoa te chama a sós para conversar? Para te orientar, para te corrigir. Jesus faz isso conosco. Isso é oração pessoal. A oração do terço é uma oração do rosário, ou do terço, é uma oração de intercessão. Onde você coloca pedidos, até agradecimentos. Até agradecimento. É uma oração de intercessão. O que é oração pessoal? A oração pessoal é quando você vai falar de você. Você vai falar de você, das suas batalhas,
dos seus combates, das suas situações que você está vivendo interiormente, das suas dúvidas, das suas crises, do seu deserto. É isso que é a oração pessoal. Você vai falar da sua pessoa para Deus e você vai deixar Deus falar dele para você. É isso que é a oração pessoal. E por isso você precisa de um tempo. Você precisa reservar um tempo para Deus. Você precisa do seu dia todo, das 24 horas que o dia tem, você precisa reservar um tempo para você conversar a sós com Deus. A sós com Deus. Porque se você não faz isso, você não cresce. Nós não crescemos. Nós não crescemos na vida interior. Nós ficamos com aquela... eu vou usar essa linguagem, o pavão. Você já viu pavão? Quem já viu? Já foi no zoológico aqui? Já foi no zoológico? Quando você vê aquela ave pavão, toda aquela beleza. Quando você não reza, você fica que nem pavão. Só eu sou o máximo. Eu sou tal. Eu sou a tal. Quando você não reza, você fica que nem avestruz. Já viu avestruz? Minha cabeça na terra. Né? Exato. Você fica que nem avestruz. Quem não reza? O que o avestruz faz? Oh, ninguém gosta de mim. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Eu não cresço. Eu não sou isso. Eu não consigo andar. Eu não consigo rezar. Eu não consigo... só fica no não consigo. Só fica nessa palavra. Não consigo. Não fica. E você que está me ouvindo só fica nisso também. Ah, nossa, naquele encontro eu me encontrei com Deus. Naquele retiro eu tive encontro com Deus. Não, meu irmão. Quem não reza, quem não tem oração, fica só de encontros. Fica só de encontros, só de retiros. Eu não vejo a hora de chegar ao retiro para me abastecer. Eu não vejo a hora de chegar ao retiro para me preencher de Deus. Não. Quem não reza fica assim. Fica nessa mesmice. Quem não reza só fica só basta a missa do domingo. E aliás, nem a missa do domingo se preenche. Quem não reza. Porque isso é tão verdade que você não reza terço, não lê a palavra, não mergulha na vida do santo, das santas. Quem não reza fica com que nem aquelas vespas, né? Rodando na luz. Você já viu? As vespas, às vezes ficam rodando na luz. Quem não reza fica girando. Fica girando e não cresce. Quem não reza. Jesus nos convida a dar uma ordem. Oração. Vocês querem ser luz? Então vocês precisam se banhar da luz. Porque quem vai na praia, por exemplo, no calor, não vai pegar e ficar dentro de casa. Quem vai na praia não vai ficar dentro de casa. Não vai para a praia para ficar. Quem vai para o litoral, por exemplo, não vai para ficar dentro de casa. Vai para tomar sol. Vai para tomar um banho de mar.
Vai para ficar com a natureza. Vai se banhar. E tanto é interessante que quem vai na praia no calor, ela sem perceber fica queimada. Já pensou? Você já imaginou? Já meditou nisso? Você não precisa nem passar o bronzeador. O bronzeador é para que o seu corpo não descasque. Por causa dos Raios ultravioletas. os raios ultravioletas do sol. Para que você não descasque. Mas, quando você vai na praia, você é banhado do sol. Quando você vai em época de calor, lógico. Quando tá sol. Mas você é banhado. O que é oração? É esse banho da luz de Cristo em você. Esse banho da luz de Cristo em você. E ele vai banhando você e vai te bronzeando. E você fica bronzeadinho, bronzeadinha na presença de Deus. Aí fica que nem Moisés. O rosto que brilha. O brilho de Jesus. O brilho de Deus. Mas esse brilho de Deus, ele só vem em você se você reza. Tem oração pessoal. Nós vamos pegar a oração de 1 Reis. Eu vou pular, eu ia falar vamos pular para 1 Reis. Lá para o Antigo Testamento. 1 Reis. Qual capítulo? 1 Reis, capítulo 19, de 11 a 12. Reis. 19, de 11 a 12. Só 2 versículos que nós vamos meditar. Reis 11, né? Ou Mesmo. 19, né? Isso. Capítulo 19, de 11 a 12. 11 e 12, peraí. Chegando. O Senhor disse: saí e permanecei sobre o monte, diante do Senhor. Então o Senhor passou antes do Senhor, porém veio um vento impetuoso e forte que fazia as montanhas e quebrava o rochedo. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto e se pôs à entrada da gruta. Ouvi então uma voz que dizia: que faz aqui tu, Elias? O que significa isso? Que Deus não fala no barulho. Deus fala no silêncio. Quando nós silenciamos. A sua vida deve ser movida também pelo silêncio. A sua vida de oração deve ser movida pelo silêncio. Só cresce quem vive a vida do silêncio. Só cresce quem vive a vida do silêncio. Nós vamos, se Deus assim permitir, nós vamos voltar sobre esse assunto, sobre oração. Porque é muita coisa para falar sobre oração. É muita coisa. Meu irmão, minha irmã, como vencer o combate da oração?
você precisa rezar. Como sair desse estado que você se encontra? Como sair desse cansaço? Não é o cansaço físico, porque você trabalhou o dia inteiro. Porque você fez muitas coisas o dia inteiro. Mas o cansaço espiritual. O cansaço espiritual e até o cansaço do corpo é quando nós rezamos. Então você precisa rezar. A tradição da igreja sobre oração vai dizer assim: a oração é um encontro de amizade, no qual as pessoas conversam intimamente com aquele que sabemos que nos ama. A oração é uma conversa de intimidade com Deus, daquele que nos ama. Ele não coloca como nossa condição para nos amar. Ele não coloca, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo para nos amar. Não. A oração é isso, é essa intimidade de duas pessoas, da qual você sabe, ele me ama. Ele me ama. A oração é a mais poderosa arma para nos defendermos dos nossos inimigos. Quem não reza, quem não se serve dela, está perdido. Se você não reza, meu irmão, se você não reza, minha irmã, você já está perdida. Você está perdido. A oração é uma arma poderosa para vencer os inimigos e uma defesa que nos conserva em todos os perigos. É um porto seguro contra toda tempestade. É um tesouro que nos prevê e todos os bens, que nos dá todos os bens. São Crisóstomo. Bem sabe viver o que sabe rezar. Sem oração, nunca uma alma pode produzir bons frutos. Sem a oração, nunca uma alma pode produzir bons frutos. Se você não reza, você nunca poderá produzir frutos na sua vida. Nunca você poderá frutos na sua vida. A oração afugenta todos os males. Quando você reza, quando eu e você reza, nós afugentamos todo tipo de mal, todo tipo de males. Saiba, minha filha, que toda alma que perseverar humildemente na oração chegará a conseguir todas as virtudes. Sabe como eu e você vai ser um homem e uma mulher virtuosa? Quando nós dedicarmos essa vida de oração para a oração. Isso quem diz é Santa Catarina de Sena. Então, meu irmão, se você quer ser um homem repleto do Espírito Santo, uma mulher repleta do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, onde quando você fala, você convence, onde quando você fala, as pessoas é tocada, onde quando você fala, as pessoas é contagiada. Você precisa rezar, você precisa, como Jesus ensina, você precisa, como Jesus ensina, a ter vida de oração. Você não pode ser
Desculpe a palavra. Você não pode ser beija-flor. Sabe o que é beija-flor? Aquela ave que fica bicando, só bica, mas não bebe a essência. Você tem que ser abelha. Você na oração tem que ser abelha. Por que abelha? A abelha pega o néctar da planta, pega aquele néctar do doce e vai para a colmeia. E vai para a colmeia produzir o mel. A oração tem que ser na sua vida o mel que adoça a sua alma. O mel que adoça a sua alma. Hoje Jesus está curando o coração de muita gente aqui e que vai ouvir. Está dizendo: você precisa de oração. Você está do jeito, as dores que você enfrenta, tanto físicas como espirituais, é por causa da sua falta de oração. Você não tem ido para a confissão. Você tem adiantado a sua confissão de confessar os seus pecados. Por causa, o demônio tem te escravizado na falta de oração. O demônio tem te escravizado, meu irmão, minha irmã. O demônio tem te amarrado. O Senhor está te libertando nessa noite. O Senhor está te libertando, está te dando um chacoalhão. Você precisa rezar se você quer se salvar. Se você quer ir para o céu, você precisa rezar. Não pense o céu não é para os moles. O céu não é para os moles. O céu é para quem se violenta, para quem tem intimidade, para quem busca a Deus. O céu é para isso. Meu irmão, minha irmã que está ouvindo isso, você não vai para o céu se você não rezar. Você não vai. Eu ouso dizer, o demônio vai te escravizar até tirar tudo. Até tirar tudo. Até quando você... Se você não rezar. Então eu digo profeticamente isso. Nesse momento. Se você não deixar o Espírito Santo tomar conta da sua vida em oração, você não vai prosperar na vida com Deus. Você pergunta para as pessoas: me ajude nisso, me ajude naquilo. Mas você também tem que ser ajudada. Você tem que deixar você tem que se ajudar também. Você tem que vir para o nosso grupo. Você tem que parar de arrumar desculpa, meu irmão, minha irmã. De deixar o demônio te colocar um monte de coisa para que você não venha participar desse momento. Você precisa. O Senhor está te exortando. Venha. Venha que você vai crescer. Venha que você vai aprender. Então nós vamos cantar essa música, encerrando. É o Espírito Santo que faz tudo isso. Mergulha no nosso coração a sede. De hoje em diante você vai ter uma sede profunda. Eu profetizo isso. Você vai ter um profundo desejo de estar mais em oração. Mais em oração. Então nós vamos cantar essa música que representa, que chama Ele que é o mestre da oração. Ele que é aquele que direciona toda a nossa oração, aquele que nos ensina a rezar.
Nós vamos cantar de novo essa realidade, porque nós queremos de fato mergulhar, nós queremos de fato ter experiências mais profundas com Deus, não só no momento em que nos reunimos em comunidade. Isso é muito pouco, é necessário ter experiência com Deus todo dia, é necessário ser um batizado, uma batizada no Espírito todos os dias. Por isso nós vamos cantar agora. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas. Fale com o seu coração. Em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. quero mergulhar. Vai fechando seus olhos. Mergulhar nas profundezas Não deixa que o Senhor te disperse, não. do Espírito. Vai deixando. Vai mergulhando agora novamente em Deus. E descobrir suas riquezas. Vai mergulhando em Deus. Vai deixando. Em meu coração. Vai deixando. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Jesus quer te dar uma experiência de verdade, uma experiência de oração. O Senhor quer que você mergulhe, você se envolva. Você que está afastado, você que está distante, talvez não da igreja, mas da oração, não da palavra, não da vida em comunidade, mas da oração. O Senhor quer te dar isso hoje. Você que não sabe o quanto você é especial, porque você não reza. Você não reza, o Senhor não tem como te falar o seu valor, a sua preciosidade. Quão felizes são aqueles que escutam Deus, são aqueles que podem ouvir todo dia um eu te amo da boca de Deus, são aqueles que podem experimentar o Pai, são aqueles que podem experimentar o Espírito, são aqueles que podem ser íntimos do Espírito, são aqueles que podem receber as revelações do Espírito, sobre si mesmo as revelações, aquilo que Deus tem para você. Se você não sabe qual é o seu rumo, se você tem dúvidas, se você não sabe para onde ir, é porque você, meu irmão, minha irmã, você reza pouco, você quase não tem oração. Isso mesmo, você quase não tem oração.
Isso está te afetando. Não deixe mais que isso te afete. Volte para Deus. Hoje voltar para Cristo, hoje voltar para Jesus, é você se firmar na sua vida de oração pessoal. Nós temos tempo para tanta coisa. Temos tempo para comer, para beber, para tomar banho, para conversar, mas não temos tempo para Jesus Cristo. Isso está errado, meu irmão. Isso está errado, minha irmã. Não deixe os enganos do maligno te seduzir. Hoje o Senhor vem lançar ao chão a máscara que estava nos seus olhos e vem dizer para você: você vai rezar, você vai começar a ter uma vida de oração, porque eu te quero em oração, porque eu te quero próximo, porque eu te quero junto, porque eu quero comunicar o meu coração ao teu. Eu quero partilhar as minhas coisas com você e quero que você partilhe as suas dores, as suas batalhas comigo também. Eu estou sempre a ouvir. Não venha me dizer que eu já sei. Eu quero escutar de ti. Eu tenho prazer em te ouvir. Meu coração se alegra ao te ouvir. Por isso volte, meu irmão, minha irmã. Volte para o Senhor.